Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, e nós aqui estamos com amor, mas também com temor e tremor para falar sobre as coisas de Deus. E a mensagem, o estudo, a reflexão que Deus colocou no nosso coração para esse momento está sobre o agir do Espírito Santo, o sondar do Espírito Santo, o conhecer todas as coisas do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, ou de acordo com o agir do Espírito Santo. Nós temos visto e ouvido muitas coisas nesses dias que nós ficamos um tanto quanto desconfortáveis, não porque nos chamam a atenção para uma melhoria da nossa conduta enquanto servos de Deus, enquanto portadores do nome de Deus e, sobretudo, como aqueles que somos selados pelo Espírito Santo de Deus, mas, sobretudo, por conta de questões e colocações que colocam em dúvida, talvez, a inerrância da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Isso não pode, de maneira alguma, ser cogitado por aquele que se chama pelo nome do Senhor, que o ama, aleluia, que o teme e que anda na sua presença. O texto que nós vamos examinar está em Salmos, capítulo 139, onde nós leremos os 3 primeiros versículos, na versão King James atualizada, que assim diz, Salmos 139, versículos 1, 2 e 3. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Na parte final do Salmo 139, versículos 23 e 24, ele conclui da seguinte maneira. Davi assim fala: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações, vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Glórias a Deus. Nós percebemos aqui alguma coisa logo de imediato. Primeiro, que o Senhor sonda e conhece a cada pessoa, a cada indivíduo. Davi, quando disse, Senhor, tu me sondas e me conheces, ele não estava dizendo que Deus se fazia presente ou agia assim, tão somente com ele. Deus sonda e conhece cada coração, cada pessoa, cada vida. Ele esquadrinha os rins, ou seja, ele examina tudo o que há no interior. Os rins são órgãos que filtram o nosso sangue, retendo as impurezas, retendo os elementos nocivos, para depois eliminá-los pela urina. Isso quer dizer que Deus esquadrinha os nossos rins, o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, e vê aquilo que nós estamos retendo aquilo que é nocivo, estamos retendo aquilo que é pernicioso, estamos retendo aquilo que não está de acordo com a sua palavra, ou nós estamos colocando isso para fora, perdão, eliminando essas coisas todas, e retendo tão somente aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que está em concordância com o seu querer, com a sua palavra. Veja que ele diz ainda, ele sabe o pensamento
dele, aonde quer que ele esteja na presença de Deus ou ele não esteja na presença de Deus, Deus sabe o que há no pensamento de Davi. Se ele está no templo ou se ele está no palácio, ele sabe o que está no pensamento de Davi. Ou se ele está cultuando a Deus ou se ele está fazendo alguma coisa errada, Deus conhece o pensamento de Davi, assim como conhece o de qualquer um de nós, pois todos somos pecadores. No versículo 3 ainda disse mais, ele discerne a minha caminhada e a minha pousada, ou seja, ele sabe aonde ele estava caminhando e aonde ele estava pousando, mas no sentido de por que ele estava caminhando em determinada direção ou para determinado lugar, e por que ele estava se deitando ou descansando em determinado lugar ou circunstância. E ele confirma isso no final do versículo 3, e estás a par de todos os meus intentos, sejam intentos bons ou sejam intentos ruins, Deus conhece. Deus não se afasta quando os intentos são ruins. Deus continua presente, olhando, observando, discernindo, está a par de todos os intentos de cada pessoa, como fez aqui com Davi. Mas veja bem, a preocupação de Davi foi exposta no final do capítulo 39. Ele sabia de alguns intentos ruins, ele tinha noção de que alguns intentos não poderiam estar de acordo com a palavra de Deus. Outros talvez lhes fossem ocultos. Em muitas ocasiões, ele se sentiu impulsionado pela raiva. Em muitos momentos, ele se viu impulsionado pelo que outras pessoas diziam. Muitas vezes nós somos influenciados por fatos, por palavras, por pensamentos de pessoas que têm ou não influência, que têm ou não conhecimento em determinadas áreas, e por que não dizer, dentro da própria teologia. Mas olha o que Davi coloca: sonda-me, ó Deus. Ele já tinha dito lá no início que Deus sonda todas as coisas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Foi o que ele disse no versículo 1. Aqui no versículo 23 ele está dizendo: sonda-me, ó Deus, aleluia, e analisa o meu coração. Ali no versículo 1, Davi apenas constatou, Davi apenas declarou aquilo que ele sabia que Deus fazia. Mas aqui no versículo 23, ciente das suas falhas, da sua falibilidade, da sua inconstância, da sua fragilidade e da sua errância, ele aqui coloca não como constatação, ele aqui coloca como súplica: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto, pois o nosso coração nos engana. Muitas vezes nós achamos que estamos prenhes de razão. Estamos muito fundamentados naquilo que defendemos, naquilo que achamos certo. Mas a nossa fundamentação, aleluia, se não estiver fincada e ancorada na palavra de Deus, essa fundamentação é sofrível, essa fundamentação é frágil, essa fundamentação não se sustenta diante do Deus eterno, diante daquele que conhece a verdade, que é a verdade e que não muda. Davi ainda diz mais: vê se há em mim algum sentimento funesto, porque muitas vezes os nossos sentimentos nos enganam. Enganoso é o coração, diz a palavra de Deus. E ele diz: e guia-me pelo caminho da vida eterna. Ele não se arvora em conhecer, em ser o conhecedor do caminho, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Ele diz: e guia-me pelo caminho da vida eterna, porque os caminhos do homem Davi conhece, o agir do homem
Davi conhece os subterfúgios do homem para agir, para se comportar, para falar. Davi conhece. Quantas vezes Davi os utilizou na sua vida? Porque a Bíblia não esconde o pecado, mesmo dos seus heróis, mesmo dos profetas, nenhum dos reis, de ninguém. O único que veio em carne e não pecou foi Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus, que ele sim, sendo o caminho, a verdade e a vida, e transmitindo isso aos homens, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar. Vocês não vão ficar sós. Vocês não vão ficar imersos nos seus pensamentos. Vocês não vão ficar, aleluia, imersos em seus conceitos, em seus fundamentos, em seus achismos. Não. Eu vou enviar o Paráclito, o advogado, o consolador, o companheiro, aquele que estará com vocês, dentro de vocês, para que vocês não se sintam sós, para que vocês não fiquem sós. E é o que o Senhor diz em João capítulo 14. Jesus diz assim, esses ensinamentos no versículo 25 do Evangelho de João, em seu capítulo 14. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Jesus falou isso presentemente, estando ali em carne, em osso, estando ali como perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Ele ali não foi transmitido por ninguém, não foi visão de ninguém, não foi palavra de ninguém, mensagem de ninguém. O próprio Senhor Jesus, aleluia, disse, enquanto ainda estou presente entre vós, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Veja que o papel do Espírito Santo, 2, é ensinar a verdade. E o outro, um outro papel é fazer lembrar tudo aquilo que eu vos disse, Jesus dizendo tudo que eu vos disse. Não é para se lembrar das palavras do teólogo tal, do outro Beltrano, teólogo pós-doutor em divindade, disse não. Não é mestre nisso, mestre naquilo, não. É naquilo que Jesus ensinou. Aleluia! E ele diz aqui, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então o Espírito Santo, ele ensina a verdade. Qual verdade? A verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus que não muda, porque Deus não muda. A verdade da palavra de Deus que diz que se algo é pecado, aquilo é pecado, independentemente do tempo, da época e do momento que vivemos. A palavra de Deus é a verdade. A palavra que foi dita pelo Verbo que se fez carne é a verdade. Não há outra. E como é que o Espírito Santo faz isso? Como o Espírito Santo faz isso? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2. Ora, aqui diz o seguinte, no versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Observem o que diz este versículo. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, em outras versões, nós temos esse versículo dito desse jeito. Na versão Almeida Revista e Atualizada, assim diz, porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Sim, o Paráclito. Pois o Espírito esquadrinha. Falamos sobre o esquadrinhar há pouco. Todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Sabe o que é você pensar nas profundezas de alguém que é eterno? Aleluia! Que profundezas são essas? Profundezas eternas, tremendas.
Nenhum de nós seria capaz de ter acesso a isso. Nenhum de nós seria capaz de ter acesso à mente de Deus, ao querer de Deus, aos ensinos de Deus, às profundezas de Deus. Mas dentro de nós está o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E somente alguém que é Deus pode falar sobre as coisas que são de Deus. Não é a minha mente humana que vai fazer, que vai discernir, que vai dizer é isso ou é aquilo. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Na versão Almeida Revista e Corrigida diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ora, está claro que é o Espírito Santo quem sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, se ele sonda as profundezas de Deus, se ele conhece as profundezas de Deus, se ele tem acesso ao querer de Deus, à verdade de Deus, por que é que ele vai dizer uma coisa para alguém e outra coisa para alguém, não no tocante ao querer de Deus na vida individual de cada um, com relação aos seus planos, com relação aos seus propósitos para cada um? Não. Mas no que diz respeito à palavra de Deus, que não pode ser alterada, que não pode ser deturpada, que não pode ser remodelada, que não pode ser atualizada por quem quer que seja, sob qualquer pretexto. Pecado é pecado e sempre será pecado na definição e na tipologia de Deus, não na minha e não na de quem quer que seja. Agora, o que precisa ser atualizado, reformado, transformado é o homem, é o coração do homem. Quando Jesus disse à mulher que foi apanhada no ato de adultério, foi apanhada em flagrante, a lei mandava: apedreja, tem que morrer apedrejada. O que Jesus falou diante dos acusadores da mulher, e ela tinha sido apanhada em flagrante, o conceito, e este sim, foi a verdade que Jesus quis ensinar a eles ali naquele momento, foi: não vá e não peques mais. Ele perguntou aos acusadores: onde estão os teus acusadores? E a mulher disse: não tem ninguém aqui, já se foram. E Jesus então lhe disse: nem eu também te condeno. Agora, vá e não peques mais. Jesus falou aquilo tão somente para aquela mulher? Jesus falou aquilo tão somente para o caso exclusivo dela? Aquela frase, aquela absolvição, digamos assim, de Jesus, foi só para ela, para aquele momento? O que Jesus quis dizer é: muito mais importante do que apedrejar, do que tirar a vida em nome de uma justiça, está a dizer que a palavra existe, a justiça existe para transformar a vida da pessoa. O que Jesus disse: é preciso que você mude o seu coração, é preciso que haja transformação na sua vida, para que você não seja mais apanhada num ato. Até porque Jesus estava ali naquele momento. Se ela persistisse na sua ação, na sua conduta, e os homens quisessem aplicar a lei que estava vigente, o que é que aconteceria com ela? Fatalmente, ela poderia ser apedrejada e morta. O que Jesus está dizendo: filha, eu não quero que você morra. Aleluia! Eu quero que você viva. Mas você viva não por medo da lei. Aleluia! Eu quero que você viva de acordo com aquilo que você está vendo em mim. Eu quero que você viva com a consciência de que há algo que pode definitivamente, decisivamente transformar o seu coração, transformar a sua mente, transformar a sua vida, transformar toda a sua conduta. E ninguém vai ser capaz mais de que apontar o dedo para você e julgar, porque as coisas velhas já terão passado. O que Jesus quis dizer é: precisa haver mudança de vida, precisa haver transformação de vida, mudança.
O que Jesus quis dizer foi isso. Mas quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Quem é que nos ensina a verdade da palavra de Deus? É o Espírito Santo. Quem é que nos fortalece na palavra de Deus? É o Espírito Santo. Então, naquilo que Deus diz, é assim. Isso é pecado. Não vai ser modificado. Digam o que quiserem dizer. Seja quem for que diga. Aleluia! Haja a perseguição que houver contra a igreja, contra os servos de Deus, não vai ser modificado, porque quem disse foi o próprio Senhor Deus. O que precisa ser reformado, como estava dizendo, o que precisa ser transformado é o coração do homem, é o viver do homem, é a mente do homem. O homem precisa ser transformado. O homem precisa mudar de atitude. O homem precisa mudar de entendimento, de mente. O homem precisa mudar de conduta. E isso só é possível com a palavra de Deus, com o agir do Espírito Santo de Deus. Então Deus jamais vai dizer, pelo seu Espírito, que sonda todas as coisas, a um, olha, isso é pecado. E para o outro ele vai dizer, olha, não é bem assim. Já não é mais pecado assim, já não é mais tão importante assim, os tempos são outros. Na verdade, se nós atentarmos bem para a palavra, não para sociologia, antropologia e outras logias, mas se atentarmos para a palavra, vamos verificar que no início, lá no Éden, o modus operandi do inimigo estava claro. O que foi que ele fez ali? Quando Eva disse, não, se nós comermos desse fruto nós vamos morrer. Que foi que o inimigo disse? Não é bem assim. Não foi bem assim que Deus disse. Não foi bem assim que Deus quis dizer isso. A relativização começou ali. E o que é que tem sido feito e praticado ao longo de todo esse tempo? Quantas coisas foram praticadas em nome de Deus ou em nome da palavra de Deus? Quantas coisas foram adaptadas, aceitas, assimiladas. Mas o que Deus diz acerca do seu povo, o povo que se chama pelo meu nome, ora, o nome de Deus mudou? Deus agora é apelido? O nome de Deus agora pode ser pronunciado de forma desrespeitosa, de forma jocosa. A sua palavra virou agora objeto de escárnio. A sua palavra, aleluia, virou agora coisa de só menos importância na vida do homem? Não. Deus é Deus e sempre será Deus. Por isso, preste muita atenção, porque o Espírito Santo não fragiliza a solidez da palavra de Deus. Muito pelo contrário, ele ensina a verdade, ele ensina a mim e a você aquilo que precisamos saber e conhecer acerca de Deus, acerca da palavra de Deus. Ele transmite a mim e a você o querer de Deus em relação aos planos que ele tem para mim e para você. Ele em nenhum momento vai contradizer a palavra de Deus, vai enfraquecer a autoridade da palavra de Deus, porque isso significa dizer que Deus, Espírito Santo, não está em concordância com Deus Pai e também não está em concordância com Deus Filho. Ora, onde isso é possível? Portanto, a verdade, a palavra de Deus é uma só. Aquilo que for dito por quem quer que seja, em qualquer púlpito que seja, em qualquer denominação que seja, em qualquer lugar, horário que seja, tem que ser submetido ao crivo, ao esquadrinhamento, aleluia, da palavra de Deus. Se não estiver de acordo, não pode ser considerado, não pode ser aceito. Antes, tem que ser rejeitado. Queridos irmãos, queridas irmãs, em tempos difíceis como nós estamos vivendo, e ainda irão piorar,
Pois a mesma palavra adverte que nos últimos tempos seria assim. Nós temos que estar assim, edificados, arraigados na palavra de Deus, ancorados na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Assim é e assim será. E assim espero que seja para todo aquele que se chama pelo nome do Senhor, que anda com Ele, que se submete à vontade dEle, que anda de acordo com o prumo da palavra de Deus. Porque é o mesmo Espírito quem orientará a igreja em como se comportar, em deve receber o pecador arrependido, deve receber o pecador regenerado, deve acolher, amá-lo, tratá-lo, cuidar dele com todo amor, com todo zelo, com todo carinho, mas jamais aceitar ou, digamos assim, se adaptar para aceitar qualquer prática pecaminosa no seio da igreja. E me refiro a tudo aquilo que Deus chama de pecado. Não estou falando de um ou de outro pecado, mas de tudo aquilo que é pecado aos olhos de Deus. Porque nós estamos aqui para sermos exemplo. Nós estamos aqui para sermos luz para as nações. Nós estamos aqui para sermos como a cidade edificada sobre o monte, para que todos vejam. O nosso papel não é apenas acreditar na cruz, mas dizer às pessoas que a cruz não foi um objeto de decoração, não foi um mero objeto histórico. A cruz estava ali para que todas as pessoas pudessem ver essa cruz. Então o nosso papel é fazer as pessoas verem a cruz. De que maneira? Falando, Jesus teve que morrer ali, naquela cruz, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado, por causa disso que se chama pecado, por causa de tudo que se chama pecado e que afastou o homem de Deus e que afasta o homem de Deus. E a única forma de reconciliar o homem com Deus é através da cruz. A única forma que Deus encontrou e estabeleceu em sua autoridade e soberania, em sua santidade e amor, se chama a cruz. Porque ali Jesus não permaneceu. Jesus foi espancado, Jesus foi humilhado, Jesus foi aviltado, Jesus foi cuspido. A imagem que tem na cruz daquele Jesus com apenas com uma coroa de espinhos na cabeça, mas com o rosto praticamente íntegro. Aquela imagem não é verdadeira, porque se ele foi esbofeteado, se ele foi espancado, é óbvio que em seu rosto deveriam haver vários hematomas, inchaços, edemas, por causa dos socos, por causa dos tapas, por causa de todos os maus tratos que ele sofreu, por amor de mim, aleluia, e por amor a você também. E que direito eu tenho de relativizar aquilo que Jesus fez? Que direito a igreja tem, qualquer que seja ela, de relativizar aquilo que Jesus Cristo fez? Irmãos, o tempo da vinda de Jesus está próximo. Não abramos mão. Não abramos mão da palavra de Deus, da verdade de Deus, da autoridade da palavra de Deus na nossa vida. E também na vida do mundo, na vida de todas as pessoas, porque toda a palavra de Deus vai se cumprir. Nenhum tio, nenhuma vírgula, nada da palavra de Deus vai cair, vai se tornar obsoleto, vai deixar de existir, não vai se cumprir. Todas as coisas Jesus disse onde passar, mas a palavra dele, a palavra de Deus jamais vai passar. E aqueles que quiserem deturpar, e aqueles que quiserem alterar, aqueles que quiserem desobedecer, dizendo que estão fazendo isso em nome de uma modernidade, em nome de uma modernidade líquida, em nome de qualquer coisa que seja, em nome de uma logia dessa qualquer aí, mesmo teologia, que não está alinhada, fincada, firmada na palavra de Deus,
não deve sequer ser considerada. A quem nós vamos dar ouvidos? O Espírito Santo, ele só pode falar uma coisa, ele não muda. Ele só fala a verdade. Jesus não disse que ele nos ensinaria a verdade? Nos encaminharia na verdade, nos faria lembrar daquilo que ensinou, como o Espírito Santo vai ensinar uma verdade a um na palavra de Deus e vai ensinar um outro tipo de verdade que nada tem a ver com a palavra de Deus para outro. É óbvio que uma das vozes não é do Espírito Santo, que uma das ações não é do Espírito Santo, porque como o Espírito Santo, que sonda todas as coisas, que penetra todas as coisas, que esquadrinha todas as coisas, e mesmo as profundezas de Deus, vai deturpar a palavra, vai falar algo diferente da palavra, vai contextualizar a palavra ou qualquer outra coisa que seja. O que o homem precisa fazer é se deixar moldar, é se deixar transformar, é se deixar alterar pela ação do Espírito Santo. Espírito Santo esse que muitas vezes, aleluia, é renegado a segundo e terceiro plano na vida das pessoas. Nós temos que dar lugar ao Espírito, porque Ele é quem sonda a nossa vida. Ele conhece o nosso coração, o nosso pensar, nos nossos intentos, o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar. Ele discerne muito bem aquilo que nós estamos sentindo. Ele conhece os nossos intentos e Ele sabe se o nosso pensamento, se o nosso falar está alinhado com a palavra de Deus ou não, ou se nós estamos perigosamente engodados por algum tipo de engano, de erro. E com isso também, muitas vezes, levando outras pessoas ao erro. Povo de Deus, atenhamo-nos tão somente apenas à palavra de Deus. O que diz o ensino da palavra de Deus? Aquilo que o profeta falar, leve ao conhecimento da palavra, ao crivo da palavra. Veja se está de acordo com o que diz a palavra. Se ele disser um versículo todo completo, tudo de acordo, mas no trecho final ele muda, já não está mais de acordo com... Não, ele falou quase tudo. Não, quase tudo não é. Ou não é, de acordo com a palavra. Ou a palavra é íntegra ou ela não é íntegra. E sabe por quê? Porque Deus não se corrompe. Porque Deus é incorruptível. Deus não se deixa escarnecer. Deus não tenta a ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Deus é santo. Deus é incorruptível. Ora, se Deus é incorruptível, a palavra dele vai ser corruptível? Só parte da palavra que pode ser aproveitada, a outra não? Irmãos, abandonemos as fábulas, abandonemos aquilo que não é de Deus e nos atenhamos firmemente, nos agarremos firmemente à palavra de Deus, pois é ela que nos dá vida, que nos gera vida, porque é a palavra enxertada em nós e nós estamos enxertados, fazemos parte da videira verdadeira que é Jesus Cristo. Nessa palavra nós temos vida, vida em abundância, que o Senhor Jesus assim nos deu. Fiquemos firmes, atentos, conhecendo a palavra de Deus, não porque os outros falam ou pregam, mas porque nós lemos, porque nós meditamos, porque nós guardamos os seus ensinos em nosso coração e na nossa prática diária. Que o Senhor assim abençoe a sua vida, firmando-o fortemente, firmemente, de maneira convicta na palavra de Deus. E esta palavra o salvará. E esta palavra o abençoará, pois o Espírito Santo sempre vai encaminhá-lo na verdade, pela verdade, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe a todos, mantendo-nos íntegros com essa palavra íntegra no nosso coração, na nossa mente, no nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.